6h36, Abner por aqui. Vamos nessa, olha, o Remo empatou ontem com o Monte Roraima no Bainão e segue sem vencer, né, até o momento na Copa Norte, debaixo de muita água. O torcedor foi acompanhar, viver a expectativa da primeira vitória na competição, mas ela não aconteceu dessa vez não. Vamos ver como foi. Depois de estrear com a derrota fora de casa, o Remo entrou em campo para escrever uma história diferente. O adversário foi o Monte Roraima, do atacante paraense Elielton. Muito feliz em estar retornando a Belém, onde eu fui muito feliz. Fiquei 3 anos, um no Remo e 2 no Paysandu, fui muito feliz. O Remo foi em busca do gol desde o começo. Pikachu pediu pênalti, mas não foi dessa vez. E já, o pé esquerdo não achou a bola no cruzamento. Matheus, do Monte Roraima, roubou a bola de Marlon, mas chutou fraco. Aos 20 minutos, a arbitragem decidiu fazer uma parada para hidratação. São Pedro achou que o pessoal queria água e exagerou. Um toró. Os jogadores do Monte Roraima rapidamente trocaram de chuteiras. No duelo entre Matheus e Marlon, disputa, falta e capitão azulino estressado. Enquanto isso, lá na frente, o atacante azulino tentava vencer a água. A arbitragem ainda conversou com os capitães sobre a forte chuva e as condições do gramado, mas os capitães quiseram o jogo. Depois da cobrança de falta, confusão na entrada da área. Poveda chutou. No rebote, Pikachu parou no goleiro. Por mais de 20 minutos, os times tentaram tirar a bola do chão. Quem conseguiu foi o Monte Roraima. Bruno Costa subiu e obrigou o Ivan a fazer grande defesa. No segundo tempo, a chuva deu uma trégua, mas ainda era necessário jogar pelo alto. O estreante David Braga cruzou para Poveda. Estilo no cabeceio, defesa do André Júnior. Aos 16 minutos, Iago Pikachu escapou pelo meio, driblou o goleiro e foi derrubado. Pênalti. Poveda foi para a cobrança e André Júnior defendeu. Talhari e Manga entraram na partida. Talhari foi logo soltando o pé na primeira chance. No bate-rebate, Manga colocou no canto e o goleiro defendeu. Mas a pressão azulina surgiu efeito. Aos 26 minutos, André fez o que pôde, mas não conseguiu evitar o gol de Gabriel Talhari. Remo 1-0. O terceiro dele em 3 jogos. Só que a vantagem no placar durou só 6 minutos. Em mais uma jogada pelo alto, Kaique Almeida e Ivan se atrapalharam. Naubert de primeira empatou, 1-1. Zé Wellington arriscou de longe e André foi buscar mais uma. Os minutos finais se resumiram a um time atacando e um time inteiro se defendendo. 1-1, placar final. A gente entra no campeonato como favorito, mas isso não entra dentro de campo. A gente tem que se impor, tem que buscar as vitórias. A gente sabe também que tem um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil. Então a gente não pode trazer esse tipo de pressão pra gente também nesse campeonato. Então a gente tem que buscar, a gente tem que acertar o que a gente vem errando para as vitórias vir. Uma tarde e noite, se é que existe, bem inspirada do goleiro do Monte Roraima. Agora o Remo dá uma paradinha na Copa Norte e tem na quinta-feira o compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, encara o Santos, lá na cidade de Santos, em São Paulo. No jogo de ontem, além da estreia, né, do David Braga e o Talhari mais uma vez fazendo gol, realmente ficou impraticável jogar futebol. O que fica claro, que pelo menos deixou evidente ontem, é que com o calendário apertado e muitos jogos, paralisar a partida para reiniciá-la hoje, amanhã não existe, né? Seria hoje, no caso, ia trazer problemas aí para o Clube do Remo, que usou seu time principal e ficar com uma data muito curta para o jogo contra o Santos. Então toparam aí jogar no gramado nessa condição, levando o risco, inclusive o zagueiro Marlon, tá? Vai precisar fazer exame para saber se ele terá condições de jogo contra a equipe do Santos, ou seja, a Copa Norte, que não leva nada a lugar algum, mas entrou em campo, vestiu a camisa, o torcedor vai cobrar, né? E aí, ontem foi o dia de fazer isso, a partir do momento que o Remo não conseguiu vencer o Monte Roraima, que tem um goleiro que vai guardar, com certeza, essas imagens aí para o resto da vida, porque
O homem estava inspirado, até pênalti pegou. E até nessa chuva, né? Foi realmente um feito. Ele fez ontem, não estava a fim de tomar gol do Remo. Tomou, verdade, mas o time dele também não perdeu. Verdade. Olha, gente, o Águia de Marabá entra em campo hoje, tá? Às 9 horas da noite contra o Amazonas, no estádio Carlos Zammit, em Manaus. A partida é válida pela segunda rodada da Copa Norte. O azulão marabaense estreou vencendo do Monte Roraima por 4-2 em Boa Vista e vai em busca da segunda vitória seguida na competição. E o Papão, hein? O Papão se prepara, né, para enfrentar o Gaporé amanhã pela Copa Norte. Em meio a essa preparação, o clube apresentou o novo reforço, no caso, o meio-campista bicolor Lucas Cardoso. Bora acompanhar. Estou não só preparado, como estou tão ansioso para vestir uma camisa que vi todos os jogos do ano passado. Assim que eu recebi a notícia, a mensagem para vir para cá, não pensei duas vezes e quis estar nesse projeto. Projeto, como o Bruno falou antes ali, é um pessoal que, uma rapaziada bem nova, bem jovem, assim como eu, é claro. Mas é um pessoal que é aguerrido, que gosta de jogar bola, que veste a camisa mesmo dentro de campo. Isso, claro que motiva quem só de ver já motiva as pessoas. Imagina quem está aqui para fazer parte do projeto. É isso, o projeto esse ano é Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu manda um time alternativo para esse jogo fora de casa, né? Mandou um time alternativo para esse jogo fora de casa. Dizendo mais que o nome é Guaporé. Não é isso? Guaporé. E não isso Gaporé, mesmo. como o tio Abner disse há pouco. Perdão, Guaporé de Rondônia. Perdão ao povo de Guaporé. Corrigido. Olha, no final de semana, o Paysandu estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Importante a gente botar na agenda aí. Vamos falar sobre isso durante a semana também. Agora a gente fala da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Sábado, o Paysandu perdeu para o Itabirito, de Minas Gerais, por 3-0 no Mangueirão. Essa foi a segunda derrota, né, do Papão na competição. Vamos ver como é que foi. A imagem da goleira Zane, desolada, depois de um momento que ela vai querer esquecer. O Paysandu recebeu o Itabirito, time com 2 vitórias em 2 jogos na Série A2 do Brasileirão Feminino. E mesmo jogando fora de casa, o Itabirito dominou a partida. Fez a goleira Zane trabalhar, até conseguir marcar. No contra-ataque rápido, De La Torre deixou Ari na boa para abrir o placar para o time mineiro. A Zane, com essa grande defesa, evitou o segundo. A rede até balançou outra vez antes do intervalo, mas Luana estava em posição de impedimento. Para tentar reagir, o Papão voltou com 2 mudanças para o segundo tempo. Só que não melhorou. As visitantes seguiam levando perigo. O segundo gol saiu depois dessa jogadaça de Ari. A bola acabou voltando para ela, que bateu com categoria para fazer 2-0. Dizem não, né, que eu tenho que ser mais fominha e às vezes ali eu acabo sempre procurando a minha companheira e acho que Papai do Céu foi muito bom comigo, que me abençoou ali com mais um gol. E aí veio o lance que deixou a Zane desolada. Bruna Vitória chutou e parecia tranquilo para a goleira bicolor, só parecia. Ela acabou levando um frangaço. A derrota por 3-0 veio acompanhada de uma reunião ainda no gramado, que durou cerca de 30 minutos. Foi uma conversa de cobrança, né? Cobrança, a gente se cobra muito, atleta, comissão. Então, a gente não esperava, né, um jogo desse, bem abaixo do que a gente vem apresentando. E, infelizmente, aconteceu, né, do revés do resultado. A missão era bastante difícil. O Paysandu enfrentou um dos times favoritos ao acesso, com maior investimento. E aí não conseguiu um bom resultado jogando dentro de casa. Levantar a cabeça agora, pensar que a gente tem uma semana para trabalhar, jogar contra o Pérola Negra, lá no Rio de Janeiro, e já pensar na recuperação da competição. É assim que se fala, trabalhar para melhorar. E também no sábado, mas pela Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Remo perdeu por 2-0 para o Liga São João, pela segunda rodada do torneio. A partida foi no estádio Modelão, em Castanhal. As Leoas ainda não venceram na competição. Até agora, foi um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro. Bora, meninas, ganhar essa primeira
ganhar a primeira na competição na A3. Então o Paysandu está na 2, o Remo na 3 Isso. do feminino. E esse time que o Paysandu perdeu, a mulherada joga uma bola. Joga, mas tomara que essa semana agora seja Lembrei melhor. de você na sua época áurea de goleira de handebol. Handebol, ainda bem que não falou futebol, que era uma vergonha no futebol, mas enfim, deixa pra lá. Obrigado. Valeu, Abner, tchau. E já que a gente está falando de esporte, bora lá. Pescaria também é Também. bem concorrida aí nos nossos lagos, rios, pelo estado do Pará. Verdade. Né? O bom é pegar o peixe. Vai lá e tá. Olha, gente, é o seguinte. Ontem não tinha peixe, mas tinha muita água lá no Bainão, porque o Remo jogou contra o Monte Roraima. Jogou não, né? Entrou em campo, porque o futebol praticado pelo Remo ontem, apesar de criar muitas oportunidades, mas desperdiçou a maioria com um goleiro adversário também para lá de inspirado. Esse homem aí tem 3 jogos, 3 gols com a camisa do Remo já, hein? Talhari. Fez 2 na Série A e ontem fez um golzinho quando entrou na partida, estava precisando de fazer esse gol com o clube do Remo. Só que no final, uma saída meio atrapalhada do goleiro, dividindo bola com o zagueiro, a bola sobrou na entrada da área e o Remo tomou o gol. Olha aí, 1-1. Isso quer dizer o quê? Que o Remo jogou 2 partidas na Copa Norte e ainda não conseguiu vencer. Ontem usou os jogadores que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo assim não conseguiu chegar à vitória. Placar de 1-1, agora dá um time e na quinta-feira enfrenta o Santos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos esperar que as oportunidades criadas pelo Clube do Remo contra o Santos, lá na vila mais famosa do futebol brasileiro, ele consiga fazer o gol e aproveitar a oportunidade que não aproveitou no dia de ontem. Vamos falar sobre agora o Tiradentes, que conquistou a 2ª vitória seguida na Série A3 do Brasileiro Feminino. O time paraense venceu o Ipiranga por 2-0 ontem em Santana do Amapá. Vamos ver os gols. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Tiradentes. Pingo foi para a cobrança e fez 1-0 para o time paraense. Não passou muito tempo e olha só, outro pênalti para o Tiradentes. A Pingo foi de novo para a cobrança e fez mais uma vez. 2-0 Tiradentes, placar final. Aí as meninas do Tiradentes. As meninas jogaram no final de semana, né? Paysandu na A2, o Tiradentes e o Remo na A3. Remo e Paysandu perderam seus jogos, mas o Tiradentes mandou bem, venceu a sua partida. Olha, o Paysandu entra em campo amanhã, tá, gente? Amanhã teremos o Papão na Copa Norte, tá? Joga contra o Guaporé, fora de casa. Paysandu que levou aí uns jogadores, não jogadores titulares que vem disputando a temporada até aqui. Vai dar um refresco aí para a rapaziada, porque no final de semana o Paysandu estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, vai até Volta Redonda enfrentar o Voltaço na primeira partida aí pela Série C, que é o campeonato que o Paysandu está mirando para retornar urgentemente à Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a pista de atletismo da Universidade Estadual do Pará, que já foi referência na região, começou a passar por uma reforma. Até aí seria uma boa notícia, mas atletas e treinadores estão preocupados com o material que será usado na obra. Bora acompanhar. O atletismo paraense procura uma casa. Com a agenda sempre lotada, o Mangueirão não tem datas para receber treinamentos e competições com frequência. Por isso, a Escola Superior de Educação Física da Universidade do Estado do Pará era o lugar que os corredores contavam. Pena que o estado atual da pista passa longe de ser o ideal. Desde 2018 para cá, ela vem se deteriorando. E a gente sempre vem reivindicando melhorias na pista, porque ela é usada também pela comunidade, não só pelo centro acadêmico. Em 1997, a reinauguração animou a comunidade do atletismo pelas condições oferecidas. Pista de borracha sintética no padrão usado nas maiores competições da modalidade. 21 anos depois, bolhas e rachaduras já causaram acidentes. Retirada completamente, agora fica à margem da base de concreto, como uma triste recordação do que já foi. Essa pista que eu lembro quando, em 97, ela foi inaugurada com o troféu Norte-Nordeste Juvenil de Atletismo, foi uma festa grande, né? Uma pista sintética de borracha, de qualidade,
e todos os estados que vieram competir elogiaram. E nós tínhamos as competições escolares que lotavam as arquibancadas, né? E os projetos sendo desenvolvidos, a escolinha da professora Suzete, da professora Sandra Malcher. A gente precisa retomar essa época de ouro do atletismo paraense, porque o atletismo paraense tem muita história e muita coisa ainda para revelar. Sem competições de base realizadas no ano passado, o Pará é um dos poucos estados sem uma pista oficial para treinamento de atletas, sejam adultos ou crianças. Com uma pista adequada, a gente pode realizar não só os nossos campeonatos e proporcionar aos nossos atletas as condições ideais para participar desses campeonatos e conquistar os índices como a gente já vinha acontecendo no passado. Então a gente precisa de uma pista para isso, que vai melhorar as condições de treinamento e conhecimento da pista para o próprio atleta que está competindo e do próprio curso, para os seus alunos aprenderem realmente as marcações numa pista de atletismo. E a falta de manutenção na pista não afeta apenas a estrutura do local. Impede que novos talentos possam ser descobertos e desenvolvidos. A atleta Débora Valente tem um trabalho social e sabe a importância do esporte na vida de uma criança. Nós estamos matando o atletismo paraense. Hoje, se eu sou profissional, se eu sou atleta, se eu tenho um projeto social que busca trazer crianças, desenvolver tanto intelectualmente quanto fisicamente, oportunizar elas de várias formas, foi a pista que me proporcionou e foi aqui onde eu comecei. Campeão mundial e paralímpico nos 200 metros rasos, Alan Fonteles foi um dos que começou na pista da UEPA e lamentou o estado atual da estrutura. Venho aqui deixar a minha tristeza, em saber que o ginásio da UEPA, onde eu comecei, onde eu iniciei minha trajetória dentro do esporte, hoje está na situação que está, Hoje ninguém consegue praticar o atletismo, iniciar o atletismo, com tantos talentos que eu sei que tem no estado e na cidade de Belém. Então, para mim, ficou muito triste, saber que esse patrimônio, como eu disse, onde eu iniciei minha trajetória esportiva, hoje está impossível e sem condições, então condições precárias para treinamento, para que esses atletas possam estar se preparando para competições. Então, queria deixar aqui, espero que essa situação se resolva. Infelizmente, esse foi um dos grandes motivos que eu tive que sair do estado do Pará, por falta de investimento, por falta de infraestrutura, para que a gente possa estar desempenhando o nosso melhor dentro do esporte. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Fico aqui na torcida e espero voltar a Belém com uma pista nova, uma pista excelente para que todos possam fazer o esporte. E quem sabe também abrir o estádio do Mangueirão, que está lá só para jogo, não sei por que motivo, ter uma pista nova para que todos possam também estar treinando e usufruindo desse grande espaço. Orçada em aproximadamente R$ 4 milhões, a reforma está em curso desde janeiro deste ano. Mas a forma como está sendo executada preocupa a Federação de Atletismo e também os corredores. Ao invés de uma nova pista de borracha sintética, a UEPA tem planos para colocar asfalto. Procurada, a Universidade do Estado do Pará se manifestou e reforçou que o uso das instalações tem como prioridade alunos e docentes. A nossa ideia, enquanto universidade, é tornar aquilo ali um centro de referência esportivo. Mas a gente não pode deixar de esquecer que isso aqui é uma universidade. Ali atende o curso de educação física. E, logicamente, dentro do curso de educação física, a gente tem nossos projetos sociais que estão envolvidos. Só para a gente também ponderar essa questão, porque às vezes se tem a impressão que aquele espaço ali é um espaço no sentido de ser aberto, Então, ele aberto mas dentro dos projetos que nós temos da instituição com outras associações. Sobre a pista de asfalto, a instituição se apoia na opinião de especialistas. Nós temos hoje 3 professores que são especialistas nessa área, na área do atletismo, são professores que já têm uma carreira já consolidada, e quando a gente estava fazendo o orçamento, eles não viram nenhum problema em estar utilizando esse tipo de asfalto que vai ser colocado lá. Por enquanto, a solução será esta, mas isso não tira a esperança por uma melhor estrutura para voltar a receber competições. Não adianta asfaltar a pista, a gente não vai conseguir desenvolver o atletismo numa pista asfaltada. Não dá para fazer competição, não dá para usar sapatilha, não dá para colocar cronometragem oficial, marcação. A gente precisa de uma pista de borracha
para que os projetos continuem acontecendo, para que a universidade, em parceria com o governo, possa desenvolver de forma adequada essa iniciação do esporte e que para isso se torne também um centro de treinamento, como sempre foi. Eu imagino uma pista onde a gente possa transformar talentos em sonhos e se concretizar em realidade. Então, aí fica confusa a resposta da faculdade, da universidade, por quê? Porque esse espaço realmente sempre foi usado por toda a sociedade, né? Só do tempo que a gente ia fazer uma caminhada, uma corrida, todo mundo ia para... Não sei se você lembra, Fábio. Não, né? De ir para a Escola de Educação Física fazer esse treinamento. Os árbitros, inclusive, que hoje treinam no Seju e no Mangueirão, também treinavam aí, tudo era aí, né? E, além do campo de futebol, logicamente, também a pista de atletismo. Só que ficou muito claro na matéria, o representante da universidade disse, olha, isso daqui é para os nossos alunos e nossos projetos. E a turma do atletismo paraense, que se sente mesmo integrante aí, quer essa parceria, questiona a pista que vai ser usada. Será que com 4 milhões de reais que está disponibilizado a partir de janeiro para fazer a obra, que ela já começou, não daria para fazer a pista ou apenas um quesito técnico avaliado pela universidade? Ou também a questão da durabilidade, né? Porque de repente eles estão preferindo fazer com asfalto do que na realidade o piso que a gente vê aí, que no Mangueirão tem por sinal. Muito bem, sexta-feira eu estou de volta, Ferreira comanda a semana com os jogos da Copa Norte e também do Campeonato Brasileiro da Série A, Fábio. Combinado, Falou. valeu, Apre, até a semana. Bom, pessoal, a gente